Vou estudar hoje, meditar hoje no capítulo 21 do livro de Ezequiel, dando continuidade. Hoje vou falar a respeito, esse capítulo, Deus vai tratar a respeito do fim que iria acontecer lá em Jerusalém, na nação de Israel. Então aqui ele vai falar sobre a espada do Senhor, ou seja, o último acontecimento que iria as últimas coisas que iria acontecer na nação de Israel com a terceira invasão do rei Nabucodonosor, que Deus já tinha mandado mensagem, já tinha falado, profetizado, usado o profeta Ezequiel para profetizar a nação de Israel, que o fim estava próximo, que eles se arrependessem, mas eles não ouviam as mensagens de Deus. Então Deus manda que Ezequiel fale para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, que o fim estava próximo, que a espada do Senhor seria desembaiada, que ele iria permitir, né, que acontecesse o que iria acontecer, que seria a invasão por parte de Nabucodonosor na nação de Israel. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, nesta hora, neste dia, o Senhor me ilumine, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor possa me orientar, Senhor, a respeito desse capítulo 21. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então o capítulo diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém. Derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Ou seja, Deus pede a Ezequiel que ele voltasse o seu rosto para a nação de Israel e derramasse as suas palavras e profetizasse contra a terra de Israel. Aí ele continua no versículo 3. Diz a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti e tirarei a minha espada da bainha. Eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo o vivente. Desde o sul até o norte saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada. Jamais voltará a ela. Ou seja, aqui Deus, ele pede ao profeta Ezequiel que ele se volte para Jerusalém, para a terra de Israel e profetize contra ela. Então, Ezequiel anuncia, né, que a espada estava desembaiada, ou seja, o próprio Deus ordena que ele mude a direção e pregue contra Jerusalém, contra o santuário, contra a terra de Israel, que o julgamento divino estava próximo, que iria se abater contra a terra, contra a cidade santa, contra a morada do Altíssimo, que era Jerusalém, e que a espada ela iria cortar tanto o justo quanto o perverso, tanto o justo quanto o ímpio iria sofrer o castigo de Deus, porque a nação de Israel ela viria contra o justo e contra o ímpio, ou seja, quem estava adorando a Deus e quem não estava, quem estava com Deus e quem não estava, mas o julgamento de Deus viria contra a nação de Israel. Era isso que Deus estava dizendo. Aí no versículo 6 ele diz: tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista dele, suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem por que suspiras tu, então dirás: por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Aqui o profeta, Deus ainda diz mais a Ezequiel, né? Que ele suspirasse, que as pessoas iriam ver essa mudança, ou seja, essa profecia era uma profecia tão severa que iria acontecer na nação de Israel, que Deus está dizendo a eles: olha, quando as pessoas virem em você,
você suspirando a respeito dessa profecia, eles vão perguntar o porquê e você diga a eles que o fim está para vir. E ele diz mais, no versículo 8: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza e diga, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para matança. Ou seja, Deus estava já falando que a espada dele já estava desembaiada, já estava pronta. Ou seja, era como Deus estivesse dizendo: olha, está próximo o dia em que o Nabucodonosor irá invadir a nação de Israel e exterminar e tirar o restante do povo e saquear e matar. Ou seja, Deus estava falando uma profecia de julgamento final. As palavras do profeta Ezequiel aqui sobre essa espada, ele nos apresenta uma canção de julgamento. O tema dessa melodia sombria é a espada, porque ele diz assim: a espada está afiada e polida, afiada para matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: deu-se a espada a polir para ser manejada, ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, então entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova, e que haverá, se o próprio cetro que desprezou a todos não vier e subsistir, diz o Senhor Deus. Ou seja, aqui Deus está falando, né, que afiada e pronta para a matança estava a espada, com um soldado que se prepara para a batalha. Assim era o Senhor que estava aqui falando, dizendo que ele já estava pronto para determinar a invasão lá na cidade de Jerusalém, na invasão lá na nação de Israel. E o motivo da chegada desta espada é que Israel desprezou a vara e todo o conselho de Deus. Deus mandou falou através do profeta Jeremias, que estava lá em Jerusalém, falou através do profeta Ezequiel, que estava aqui no exílio, também mandava profecias para lá, mas o povo não quis se arrepender, mesmo o povo já estando lá, e o povo no exílio, mas o povo obstinado, de coração duro, e não se voltaram para Deus. Então Deus disse: pronto, chegou o tempo, é agora, já estou mandando, a vara já está pronta, né? Aqui Deus estava aplicando a vara para corrigir o quê? Os seus filhos, porque Israel havia desprezado as tentativas anteriores de Deus usar a vara para oprimir, para corrigir, né, seus caminhos. Agora ele vai oprimir o povo. Então agora ele está empunhando a espada. Ezequiel está mostrando aqui ao povo lá no exílio, mas também essa profecia que Ezequiel fala, também ela iria ser alargada, ela iria chegar lá em Jerusalém, porque era uma mensagem de fim, do fim para Jerusalém, para Israel. Ele diz assim no versículo 14: tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra, duplica a espada o seu golpe, triplique da espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio, está afiada para matar. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirige ir.
também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Então Deus estava falando, né? Que a espada já estava pronta. A espada já estava pronta. Então, Deus estava falando, né? Que o julgamento viria implacavelmente contra a nação de Israel, tanto de um lado como de outro, da direita e da esquerda, ou seja, perseguindo o povo por causa da sua desobediência e rebelião. A espada, ela só cessaria seu golpe quando o julgamento estivesse completo, ou seja, a justiça de Deus fosse cumprida. E a justiça de Deus foi cumprida, até porque houve essa terceira invasão lá em Jerusalém, na nação de Israel, onde Nabucodonosor invade uma terceira vez e novamente traz de volta todo o resto do povo para a Babilônia. Só fica mesmo a pobreza total lá em Israel. Israel fica sem rei, não tem mais governo. Ou seja, ela é realmente destruída, né? Então, o que nós podemos aqui ver com esse sombrio julgamento de Deus é que nos serve como um aviso, né? Porque é um lembrete da santidade de Deus e da sua exigência por justiça e obediência. Em nosso mundo atual, nós podemos ser tentados a nos afastar dos caminhos de Deus e nos conformar com as práticas pecaminosas que nos cercam. Nós podemos até achar normal o pecado, porque a sociedade, ela normaliza o pecado. Então, nós vivemos num mundo onde ele quer impor para nós que o pecado é uma coisa normal. Mas nós não podemos aceitar essa normalidade do pecado, porque pecado, é ontem, hoje e eternamente. O que está na Bíblia, a Bíblia é para ser cumprida. Então, nós temos que obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o pecado... Tudo que a palavra de Deus diz sobre o pecado é para que nós possamos fugir do pecado, nos resguardar e tentarmos ser obedientes à palavra de Deus, porque o mundo diz que o pecado é normal, que o pecado não existe, mas nós sabemos que existe. Então, aquele que crê no Senhor Jesus tem que crer na sua palavra e obedecer, porque aqui, como ele estava mandando, tudo por causa da desobediência da nação de Israel, foi por isso que ele estava mandando essa mensagem, essa profecia. Mas para nós hoje o pecado, a desobediência também, ela nos leva também a um final de destruição, a um caminho de destruição, né? Porque a palavra de Deus diz que o pecado veio para matar, o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, né? Então, se nós não estivermos obedientes a Deus, nós vamos estar nas mãos do inimigo. E Deus não quer que nós estejamos na mão do inimigo, mas nós estejamos debaixo da mão potente do Senhor, da sua guarda, né? Ele é quem nos guarda, quem nos protege. O versículo 18 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada, porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar a terra plenas, para edificar baluartes. Aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador, pois tem em seu favor juramento solene, mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam apreendidos. Ou seja, aqui, nessa terceira mensagem, Ezequiel fala sobre essa espada, revelando como o Senhor dirigirá a espada da Babilônia, porque Deus usa o rei da Babilônia. Tudo que Deus está falando aqui é permissão de Deus. Deus vai usar o rei da Babilônia contra Jerusalém. Então, através de ações aqui simbólicas, o profeta Ezequiel está retratando o que Deus iria fazer sobrenaturalmente, usando Nabucodonosor, para derrubar Jerusalém, para destruir a cidade, porque ele está dizendo que ele iria... O que é que ele iria fazer, né?
diz que 2 caminhos viria a espada do rei da Babilônia. Ou seja, ambos procederão da mesma terra. Ou seja, o Senhor instruiu Ezequiel a marcar 2 caminhos para a espada do rei da Babilônia. A seguir, pois, Jerusalém, juntamente com Tiro e Amon, que ele diz aqui, indica o caminho para a espada, chega a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém. Ou seja, aqui Nabucodonosor e suas forças, elas iriam marchar para o norte e a oeste da Babilônia e ao longo do rio Eufrates até a cidade de Rabá dos filhos de Amon, que eram os amonitas que habitavam nessa região. E ele iria até decidir qual precisaria atacar primeiro. Então, Nabucodonosor, ele tinha diante de si 2 opções: atacar Judá e Jerusalém pela estrada costeira ou marchar contra Amon e Rabá pela estrada da Transjordânias. Aqui eram 2 encruzilhadas que Deus estava mostrando, ou seja, Ezequiel estava dizendo o que iria acontecer nesse final, nesse final onde Nabucodonosor iria entrar na nação de Israel e destruir por completo. Então ele teria 2 caminhos, mas o caminho que ele iria seguir seria justamente entrar por Judá e destruir Jerusalém. Ou seja, Deus usou isso para cumprir seu julgamento, né? As sortes apontaram para Jerusalém, a cidade escolhida por Nabucodonosor para atacar. Tudo aqui, do versículo 18 ao versículo 23, Deus está mostrando a Ezequiel como seria essa entrada de Nabucodonosor em Judá, acabando com Jerusalém. Ele teria 2 opções, mas ele preferiu atacar a cidade de Jerusalém. Portanto, nós podemos aprender aqui, né, que nós temos que reconhecer que Deus ele é soberano e que nós temos que estarmos sempre obedecendo a essa palavra de Deus, para que nós nunca venhamos ser... nós não podemos estarmos debaixo desse jugo de Deus, do julgamento de Deus. Porque muitos estão, né? Quando não estão obedecendo a Deus, eles estão contra Deus. Então Deus, aquele que está contra Deus, ele vai passar por esse julgamento, né? No versículo 24 ele diz: portanto assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso. E tu, ó profano e perverso, príncipes de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, o que já não será o mesmo, será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, a ruína a reduzirei, e ela não será até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. Então aqui Deus está dizendo, olha, o príncipe profano e perverso de Israel, que era o rei Zedequias, foi deposto por violar o quê? Seu juramento de fidelidade à Babilônia. Ele foi destituído da autoridade, cego, preso na Babilônia, né? E Deus está dizendo aqui que e tu, ó profano e perverso príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema, remove a coroa, o que já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína. Então Deus diz, até que venha aquele a quem a ele pertence de direito. Aqui ele está falando sobre o rei Jesus. Que essa profecia aqui está falando sobre a vinda do Messias. Que ele, o Messias, é quem iria reinar em Jerusalém, em Israel, né? Então, a partir aqui do versículo 28, ele continua e diz, e tu, ó filho do homem, profetiza e diz, e assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus insultos, diz, pois, a espada está desempenhada,
desembaiada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago, para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Torna a tua espada a sua bainha, no lugar em que foste formado, na terra do seu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti fogo do meu furor, e te entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Servirás de pasto no fogo, teu sangue será derramado no meio da terra, já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que falei. Então aqui, Ezequiel está profetizando agora para os amonitas, que eram vizinhos a Israel. Era uma nação próxima a Israel. Mas eles pensavam que eles iriam escapar dessa invasão de Nabucodonosor. Eles pensavam que eles não iriam ser atingidos por Nabucodonosor, mas eles estavam enganados. Então aqui o profeta Ezequiel continua falando essa profecia dessa invasão de Nabucodonosor, tanto para Israel como também para os seus vizinhos, os amonitas. Então, quando Nabucodonosor ele decidiu atacar Jerusalém, então os amonitas eles sentiram alívio e júbilo, pensavam, acreditavam que somente Jerusalém sofreria em seu lugar. Eles até tramaram um golpe que resultou na morte do seu governador, que foi nomeado por Nabucodonosor, na esperança de estabelecer um governo em Israel. Eles pensavam que quando Nabucodonosor invadisse Israel, acabasse com Jerusalém, então os amonitas, os vizinhos, poderiam até invadir depois Jerusalém e colocar no seu lugar um governador, alguém que fosse dos amonitas. Mas Deus está dizendo aqui que não, que eles também iriam ser despedaçados, que eles também, a espada polida aqui para Jerusalém também iria alcançar os amonitas, esses vizinhos. Então eles, Deus, ele entregaria também os amonitas nas mãos de homens brutais. E esses invasores seriam como pessoas identificadas como pessoas do Oriente, porque Deus está dizendo aqui que também eles iriam ser destruídos. Então, o que é que nós podemos aprender aqui nesse capítulo 21? É que Deus, ele é soberano. Então, ele aqui estava falando a respeito, ele já tinha dado chances a Israel, a Jerusalém, a se converterem, tinha mando profecias, tinha mando falar através dos profetas, Ezequiel, Jeremias, que se encontrava lá, mas aquele povo era um povo obstinado, não queriam se arrepender. Então aqui Deus dá o seu ultimato, ou seja, o seu aviso final, que a espada dele já tinha sido desembaiada e que a permissão a Nabucodonosor para invadir Jerusalém, para invadir a nação de Israel, viria. Assim também como os vizinhos, os amonitas, aquela nação vizinha também a Israel, ela também seria destruída. Então aqui nós vemos que nós temos que nos voltarmos para Deus, sermos obedientes a Deus, né? Porque Ezequiel 21 aqui, ele nos lembra do amor, da misericórdia de Deus e que nós temos que viver em arrependimento, né? Com fé, em obediência a Ele, porque senão o julgamento vem, né? E o julgamento, assim como foi para a nação de Israel, porque eles não queriam obedecê-lo, não queriam se voltar para Ele, então foi aqui o ultimato, né? O aviso final de Deus para a nação de Israel. E assim, e conosco também, nós temos que estarmos sempre em obediência à sua palavra, obedientes a Ele, né? Nós temos que orar também por agradecimento pela justiça e soberania de Deus na nossa vida, porque Ele está no controle de todas as coisas e seus planos, eles são perfeitos.
mesmo muitas vezes quando não entendemos as coisas, os planos de Deus, mas temos que agradecer a Deus, porque Ele é justo, Ele é imparcial em seu julgamento e Ele trata as pessoas de acordo com o mérito de suas ações. Então nós temos que agradecer, nós temos que ser gratos a Deus pela sua autoridade suprema sobre a história de nossas vidas, porque nossa vida está sob o controle de Deus. Basta que nós estejamos debaixo em obediência a Ele. Se eu estou obediente a Deus, eu creio que Deus está no controle da minha vida e que Ele está cuidando de mim e que Ele está cuidando de você, você que está me vendo através desse vídeo. Se você não tem essa fé, peça a Deus fé, sabedoria, discernimento, mas primeiro se arrependa dos seus pecados e veja se a sua vida você está sendo obediente a Ele, fielmente à sua palavra. É isso que o capítulo 21 nos mostra no dia de hoje, amém?